Oi, Débora. Bo- Boa noite, Mila. Boa noite, gente. Eu estava aqui, assim, emocionada, né? Quietinha e ouvindo, né? Assim, as suas palavras tão amorosas, tão gentis. Gratidão, viu? E que bom a gente estar aqui podendo falar com colegas, falar também, eu acredito que com pais, né? Hoje eu falava muito da contribuição dessa nossa conversa para famílias, para profissionais de educação, para profissionais que atendem, para outros profissionais também, né? Eu tenho muitos colegas com quem a gente conversa a respeito dessas questões que agora preocupam de alguma forma e deixam todo mundo assim no impacto de como vai ser, como posso fazer. Então não é só o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, né, o psicólogo, o psicanalista, né, que eu também sou, né, o neuropedagogo que eu também sou, enfim, é todo mundo, é o pai, é a criança, é esse adolescente que requer uma atenção nossa. Então a conversa vai ser boa, né, gente? Vai ser muito boa, vai nos ter muito conhecimento, né? Vai acalmar também nossos corações. Nesse momento, nós estamos assim, muito apreensivos, estamos todos em casa, sem ir para a escola, né? E também esses outros crianças também sem atendimento, sem estar muito devido, essas, né? Sabendo dessa situação, é nesse momento de pandemia, né? Onde a criança participa em casa, né, período integral, né, as crianças estão passando por período integral. Quais seriam, assim, as intervenções, né, que devem ser? Como a gente poderia estar orientando esses? Eu mesmo, eu vou falar como mãe. Eu tenho duas bênçãos em casa, já criei vários tipos de soluções, já tentei criar vários tipos de soluções, coloquei eles para participarem das atividades domésticas, crio essas atividades. Tem a atividade que vem da escola, porque é escola particular. Ela não deixou de mandar, né, o conteúdo, ela continua mandando. Então, a gente continua com as atividades curriculares da mesma forma como se a gente escola. No entanto, mesmo que não sobra muito, né, e a gente fica meio sem o que fazer. Eu mesmo já esgotei todas as minhas ideias. E eu queria saber como é que vocês podem pensar. Ô Camila, assim, né? Você e todo mundo que está aqui, vamos acalmar esses corações, né? Primeira coisa que eu posso dizer, que é uma indicação que eu dou para todo mundo, né? Vamos viver como a gente deveria ter aprendido a viver e agora a gente tem que aprender, que é o quê? Viver o estado de presença, viver um dia de cada vez, viver o todo dia, sabe? Viver o apreciar, aproveitar aquele dia, mais um dia. Está sendo difícil para todo mundo, inclusive para as crianças e adolescentes, por quê? Porque a gente tem uma rotina que é importante, que a gente internaliza. E essa rotina é como um guia norteador da nossa vida, né? Isso que você falou sobre a mãe estar sem saber mais o que fazer, né? Assim, muitas mães, desde quando tudo começou a acontecer, me procuram, me acionam, e inclusive até mesmo a gente falando dessa questão do online, inclusive a gente está aqui agora porque a gente tem essa possibilidade. Exato. Mães que eu nem conheço presencialmente e elas me acionam, inclusive mães de autistas, por exemplo. Semana passada mesmo aconteceu isso. E assim, Belo, o que eu faço? Ele está super agitado, e ele está sem a rotina dele, né, dos atendimentos, da escola, porque alguns estão, né, sem nenhuma atividade dessas, né? Então, eu sempre parto da primeira questão que é
nós adultos, nós que lidamos com essa criança, com esse adolescente, como é que a gente está emocionalmente? Porque essa nossa energia, esse nosso sentir, a gente passa para eles. O nosso medo, a nossa insegurança, a nossa raiva. Então, assim, vamos perceber isso, tá, gente? E em relação às atividades, porque assim, as atividades a gente tem, inclusive, na própria internet, muitas sugestões, muita coisa que a gente já faz. Então, o que eu vou dizer assim? Em primeiro lugar, perceba assim, quem é o teu filho, né? Qual era essa rotina dele que agora não está acontecendo? O que é que você já sabe, que você sabe, como pai, como mãe, você também que é professor, que é psicopedagogo, você sabe, você conhece essa criança, né, com a qual você tem um vínculo, então você sabe como que ela funciona. Porque todos nós temos um modo de funcionar, né? Qual é, assim, aquilo que mais nos interessa, né? Aquilo que nos prende mais a atenção, né? O nosso personagem preferido, por exemplo, o que é que para a gente é uma novidade que pode nos atrair. E uma outra questão, aquilo que a gente oferece, a gente tem que oferecer e perceber como vai ser a reação da criança naquele dia, naquele momento. Porque às vezes, e quem está na clínica sabe muito bem disso, quem é mãe também como você, Camila, sabe, às vezes a gente pega aqui, ó, eu estou com essa lanterna aqui agora, viu? Né, por acaso está aqui em cima da mesa, porque hoje eu até trabalhei com ela. Então, assim, eu ofereço essa lanterna numa atividade, numa proposta, numa caixinha, e talvez não tenha devolutiva naquele momento que eu estava esperando. E talvez, a partir da minha observação da criança ali, eu possa criar uma outra possibilidade. Ou mesmo, no outro momento, até me surpreender quando essa criança solicita aquele objeto de novo, ou aquela brincadeira, ou aquele jogo, ou pede, ou repete, e eu falo, né? Então ele prestou atenção, então foi legal para ele, tá? Eu vou até aproveitar aqui agora, que eu lembrei de uma atividade, assim, que hoje eu falava para uma paciente minha, na verdade, uma pessoa adulta, mãe, assim como muita gente que está aqui, e ela falando dessa coisa do humor alterado, de todo mundo em casa, todo mundo nervoso, filho adolescente chateado, e por que eu não posso ir para a rua, e eu não estou de férias, e já são, né, tem lugares como aqui que a gente está assim, março, abril, maio e junho, né? Aqui Jequié, onde eu estou, né? Então, eu falei para ela assim, ó, eu tenho feito isso, e aí já é a dica para você que é profissional, eu tenho feito desde o início esse tipo de indicação, né, para as mães, né, para os pacientes. Então, você também pode fazer, né, você que trabalha com a clínica, e você que é mãe, pegar as ideias e aplicar. Então, por exemplo, na hora da refeição, todos juntos, estamos todos juntos na mesa, que bom, vamos aproveitar isso. A gente poderia ali você levar uns cartõezinhos, né? Papel cortado, e ter uma caixinha ou uma bandejinha, e aí, de um lado, cada um vai escrever um elogio para quem está na mesa, né? Então, seus filhos, seu esposo, você. Então, cada um vai escrever o elogio para cada componente ali da família, naquele momento. E no verso, pode escrever uma sugestão de algo que aquela pessoa poderia melhorar. Olha como isso pode ser um jogo interessante, um jogo para a gente poder manifestar o que a gente está sentindo, para a gente poder escutar, porque esses meninos estão precisando de escuta, gente. O que eu tenho de mãe, assim, tipo, que me manda de repente um zap, e essa semana mesmo aconteceu, com a postagem da atividade da escola, em que o menino dizia que queria morrer.
E o menino tem 11 anos, gente. E o menino não tem nenhum transtorno. Não. Tá difícil para todo mundo, né? Porque, na verdade, sem nenhum sinal, né? Sem nenhuma preparação. Quando a gente vai viajar, geralmente, mesmo que seja uma viagem assim, uau, vamos viajar, vamos ali, mas a gente tem, né, assim, uma prévia, vamos fazer as malas. Coronavírus não foi assim, foi tipo, né? Eu me lembro bem, assim, de mim, por exemplo, aqui, da minha condição, da minha família, tudo como aconteceu. Então, de repente, fecha tudo, tem decreto, acabou, né? Acabou, entre aspas. Então, assim, como é que cada pessoa está se sentindo, né? E, assim, vem também um sentimento que a gente tem que prestar atenção, e por isso a gente tem que promover a brincadeira, o brinquedo, né? São linguagens que abrem espaço para o sentimento sair, para essa fala, dizer o que eu estou sentindo, para o choro, porque se tem que chorar, chora. Mas essa criança, esse adolescente, não é só ter atividade, ter rotina, mas também é não se fechar, é não ficar ali sofrendo, sentindo medo, fantasiando de repente que a mãe vai morrer, que o corona vai matar todo mundo, né? Então, é um pouco disso. Como foi trazida a notícia, né? Então, evidenciou muito a iminência da morte dessas crianças. E nem pensando e elas se veem ali, né? Olha, o coronavírus mata de forma lesiva, todos aqueles vídeos, emocionantes. A criança internaliza aquilo ali na né? E meu filho, mesmo, toda a noite, quando eu colocava aqui, fazia a oração com ele pedia a Deus, o coronavírus é minha mãe, não deixa ela morrer. Eu começava a dizer, e eu comecei a ficar preocupada, eu não deixava mais ele TV, eu não deixava mais ele ter o WhatsApp, não dava, colocar em grupo, não sabia mais, não acessava mais. Justamente por isso, para evitar esse tipo de externalização. Tem alguém até falando aqui, ó, e o adulto é justamente o que eu falei desde o início, né? Como é que nós estamos, e eu posso dizer isso assim, me sinto até privilegiada, porque como Camila sabe, né, Camila, assim, eu trabalho com várias formações que eu tenho e, assim, eu atendo, como eu costumo dizer, eu atendo todo mundo, toda faixa etária e, assim, como tem a parte, né, da psicanálise e tudo mais. Então, eu tenho acesso a essas histórias, a esse sofrimento que talvez Cacau, né, tá falando aí, pais, professores, sim. Por exemplo, tem pais, como você até mencionou, Camila, você falou assim, meus filhos recebem a atividade e tem muitas mães assim sofrendo por se sentirem incapazes de fazer com a criança aquela atividade. Como fazer, né? Por exemplo, eu tenho orientado, né? Assim, agora está até mais tranquilo, mas no início, quando as escolas não sabiam, né, o que fazer, como fazer, eu prestei uma assessoria a algumas escolas, a algumas instituições, porque é justamente talvez o que Cacau está aí, né, colocando. Assim, eu colocava sempre assim, para a direção, para os professores, você pode mandar uma proposta que seja inviável para aquela família fazer, né, naquele contexto. Imagina essa mãe agora, essa mãe muitas vezes ela está sem uma ajuda em casa de uma pessoa que tinha antes, ela está às vezes tendo que sair para trabalhar e meio que sem ter com quem deixar as crianças, né? Tudo está mais limitado. Ela está às vezes em casa, mas ela está trabalhando em home office, né? Eu tenho isso aqui, eu tenho visto isso aqui tanto por parte assim das crianças e adolescentes que são meus pacientes, como também dos adultos que são meus pacientes. E que às vezes é esse pai, essa mãe que está com essa criança pequena, que requer muita atenção,
Mas se essa mãe está trabalhando, essa mãe, por exemplo, dá aula numa instituição privada, né, de ensino superior, e tem que preparar as aulas e tem que estar online ali, ó, lecionando, ministrando conteúdo. Uma questão muito interessante, Bela, é que assim, nós estamos aqui o tempo todo contextualizando as crianças que estão estudando, né? Mas também tem aquelas crianças que estão estudando. A rede municipal de ensino, infelizmente, não consegue, né, implementar o ensino EAD, né? As aulas à distância, assim como a particular, devido às condições financeiras, né? Cada família tem, não tem acesso à internet, outra hora de não dispor, né, que dê para essas aulas. E tem muitas crianças que estão ansiosas ao retorno das aulas, né? Tem muitas que estão, mas tem outras que não querem voltar, né? Não querem de forma nenhuma voltar às aulas. Em casa, eles acham que estão de férias, que está tudo ótimo. Então, como lidar com isso? O que a gente pode estar orientando os pais a fazer isso? Esses pais que estão em casa e tendo esse suporte da escola. Porque os que estão tendo suporte da escola, eu vejo assim, uma ansiedade muito grande de voltar a estudar por conta da demanda que está muito grande. Né? As crianças que são do Fundamental 2 para cima, estão com uma atividade o dia todo praticamente estudando. Então, as aulas é corrida, a aula, umas acordam até mais tarde, porque não conseguem acordar cedo, né, devido que fica até mais um pouquinho, e também porque a que se acomoda, né? Está em casa, está recebendo aula em casa, não vai ter que fazer deslocamento, então acaba ficando assim mais complicado. Mas assim, tem essas crianças que não estão recebendo da rede municipal, da rede pública, estadual, né? Não está recebendo material nenhum. O que você diria? Você que tem muitos anos, que lecionou, né? Trabalha com escola. Ô Camila, eu vou até contemplar assim, a fala de Elise aqui também, né? Que tem relação com o que você está colocando, quando ela diz que tem pais que não se sentem aptos a estarem fazendo esse papel, porque de fato o pai, ele não é o professor nem a professora. Eu tenho até mães que são mães de crianças que eu atendo, e que esses dias essa mãe mencionou essa situação assim, eu sou professora, ela é professora, né? E ela se percebeu tendo dificuldade para estar aplicando aquele roteiro com os filhos, que a escola deles está enviando o roteiro. Então tem essa questão. Em relação à questão que você colocou das escolas, da sobrecarga, eu acredito, das escolas que eu acompanho, né? Com as quais eu dialogo, isso já acalmou. Foi muito início, então elas jogaram muita coisa, era muita coisa para o menino dar conta, era muita aula. Teve escola aqui na região mesmo, que o menino tinha aula online de manhã, de tarde entrava para fazer simulado, e era a semana toda, e estava assim. E aí eles foram, né, equilibrando, vendo, organizando. Teve escola que começou de um modo, depois mudou a plataforma, mudou o modo de trabalhar. Então, é assim, esse novo chegou para todo mundo. Eu falei algumas vezes, inclusive em lives, gente, imagina o que está acontecendo para os professores também. Porque tem professor que nunca se viu assim, diante de uma câmera, tendo que gravar um vídeo, tendo que estar ali, né, falando para crianças. Eles tiveram que se reinventar, né, na verdade. Isso, e aí o que é que eu vou usar, o que é que eu vou fazer, né? Eu conheço e acompanho escolas aqui, por exemplo, na região, que com os menores, no início não estava tendo nada, assim. No início, na verdade, a escola mandava entregar. Aí depois não deu mais certo, e aí começou a fazer de um modo que tem uma parte do que se manda para as crianças e tem uma parte de orientação para as famílias. Então, aquela atividade ela vai toda orientada para que a mãe ou o pai, né, o adulto que vai aplicar, possa realmente aplicar. E aí, geralmente, tem um recurso, né, de um vídeo para que a criança pequena possa ver essa professora, né? Como eles são menores, com um tempo mais curtinho, e aí
até a orientação de colocar na tela da TV, algumas coisas assim. Mas aí vamos para o que você falou. Esse aluno da rede pública, que a gente sabe que tem, né, aí muitos que estão realmente em casa, sem nenhuma atividade escolar. Hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir um vídeo de uma coordenadora pedagógica do Estado e que ela se dirigia aos alunos falando dessa situação e pedindo que eles se acalmassem, que eles buscassem, dentro do seu contexto, algo para inserir, né, na sua rotina e não ficar nessa rotina, que é o que mais a gente ouve, né, das pessoas, assim, não tem nada para fazer, né? E esse não tem nada para fazer, gente, a gente tem que perceber que o nosso corpo, ele é sensorial, então ele é que capta tudo, né? Então você vai ficando ali jogado na cama, jogado no sofá, o desânimo só vai aumentando, percebam, né? Então fica esse desânimo, fica essa sensação de que eu não tenho nada para fazer, de que eu não produzo nada, no momento que de que a você vida desanima, você acaba também baixando esse autoestima. Você deixa de movimentar seu corpo, você começa a cabeça criar coisas que não existem, e o pânico vai tomando conta, e a imunidade vai baixando. E tudo isso interfere, sim, você lembrou bem, né, na imunidade. E tudo isso interfere, todo mundo está ali junto, né, na mesma casa, então a energia dessa casa, o contexto dessa casa, né, esses corpos, como é que eles estão. Mas o que esses pais podem fazer com essas crianças que não têm nenhum apoio da escola, assim, nesse momento, né, infelizmente, assim, nenhuma participação? É aquilo que eu disse, olha para a tua casa, olha para o teu filho e percebe o que eu tenho aqui, o que é que ele gosta de fazer, o que eu sei sobre meu filho, né? O que eu poderia ensinar para ele nesse momento? Quem sabe você possa ensinar brincadeiras da tua época, né? Inclusive nessas brincadeiras, toda uma linguagem, coisas que ele nunca imaginou, né? Não sabe, não ouviu. E que se você me disser assim, Bela, ele não vai querer, não. Aí eu te digo que é um julgamento seu, né? De quem está pensando assim, porque esse movimento eu faço muito aqui na clínica, né? E são 20 anos de clínica, e eu vejo o quanto eles se interessam, sim. Então, jogos simples, coisas muito simples, às vezes até criadas com material ali que está à mão e que você pode organizar isso, sim, né? E ouvir também, né? Ouvir também esse filho, conversar, perceber o que vocês poderiam estar fazendo juntos, né? Porque, eu volto a dizer, Mira, assim, sugestões de atividades, inclusive as pessoas que eu tenho acesso, eu mando o tempo todo, a gente tem aí, ó, nos grupos, a gente tem via internet, nas redes, então o tempo todo, pega um vídeo de alguém, até de uma mãe que está ali ensinando, ajudando. Então, assim, percebe, vai explorar a tua casa, é o jardim, é o quintal, é a cozinha, gente, criança, adolescente. Tem uma mãe mesmo, que a criança, inclusive, tinha uma restrição alimentar, e eu comecei um atendimento, e aí veio a pandemia, e ela não se sentia confortável, assim, para mandar, para continuar. Então, a gente, né, deu uma pausa, e agora a gente está fazendo online, e ela está, assim, super descobrindo o gosto de mexer com a culinária, de ir para a cozinha com a mãe, né? Dia dos Namorados, ela foi, inclusive, organizar as coisas do jantar, que foi um jantar em família, como em muitas casas, né? Os namorados, o marido e mulher e os filhos, né? Principalmente que tem filho pequeno. Então, assim, eu costumo dizer, gente, que a gente precisa olhar para tudo com um olhar que amplia. O olhar que amplia olhe, mesmo na dor, mesmo na incerteza, e se pergunte que oportunidades eu posso ter aqui, que oportunidades eu posso criar aqui,
Eu falo de coisas simples, é uma caixinha de perguntas que você pode criar com o seu filho. Esses dias eu fiz isso aqui. Aí meu marido até brincou, né? Porque eu fiz usando um material que eu tenho aqui, baralho das emoções. Aí meu marido falou, vixe, que negócio difícil, viu? Teus pacientes sofrem. Tem que responder isso. Então, assim, a gente pode, né, criar, né, jogo das perguntas, desenhar, gente, desenhar, pintar, livro de pintura, movimentos com o corpo. Né, resgatar algo que nós tínhamos antes da internet, antes da TV, antes de todo esse acesso. Eu me lembro quando eu era criança e eu ia para a fazenda de minha avó materna, e lá não tinha energia, né? E nós tínhamos que dormir cedo, mas antes de nós irmos dormir, ela sentava, contava história, né? E falava vários causos, coisas dos parentes dela. Então, eu gostava de ouvir. E de uma certa forma, meio que sem querer, né? Essa prática dela, de sentar-se para contar histórias até mesmo da família, fez com que alimentasse em mim um desejo por leitura, né? Por ler, me tornou uma leitora. Então, porque é através do que nós temos contato com as histórias. Então, esse é um momento também de se trabalhar isso nas crianças. As crianças, elas perderam esse hábito de ler, de pegarem livros físicos. Os livros hoje são virtuais, né? O material é digital. Então, temos que... As crianças hoje recebem muitas mensagens prontas, vídeos de YouTube que ficam alimentando a mente deles o tempo todo. Eu falo uma experiência como mãe, porque eu tenho isso, eu vivencio dentro de minha casa, com os meus filhos, que gostam de se alimentar de mensagens prontas. E eu digo a eles, vocês têm que ler, os meus 9 anos, que já lê a base de lições, mas lê um livro, lê 2. Né? Eu tento trazer uma literatura para ele que o agrade, que o interesse, que o mova, né, a querer ler. Mas se eu deixar por conta de qualquer mensagens prontas para ele, você tem que pensar, por que pensar? Mas antigamente, nós tínhamos esse exercício. E era um exercício ensinado pelo nosso avó, mas de maneira natural, né? De maneira simples. Era algo que acontecia em todas as famílias. Não é como hoje em dia, cada um do seu celular, né? Como a gente até uma tarde, tá todo mundo sentado na sala de TV, no entanto, cada um com o celular, né? Então, diálogo. Você falou e eu fui acessando aqui, assim, cenas de, por exemplo, e coisas que a gente pode estar fazendo agora, né? Eu tenho dito isso, inclusive, às famílias que me acompanham, assim, ou melhor, que eu acompanho, né? Mas que me seguem também nas redes. Então, assim, introduz a criança ou adolescente na rotina da casa, que às vezes essa criança nunca participou dessa rotina. Eu não sei se você tem esse tipo de experiência, mas eu, por exemplo, eu amava poder ajudar a catar o feijão, né? A debulhar a vagem, enfim, assim, coisas que, por exemplo, agora, né? Época de São João, vamos tirar lá, né, as palhas do milho, e ó que eu, né, quando eu falo, a minha realidade nem é assim tão próxima do campo, né? Sempre nasci em Salvador, morava lá, mas a gente tinha isso, né? Até porque minha mãe sempre gostou muito de cozinha. Então, assim, quantas coisas você pode estar fazendo com essa criança? Você vai molhar a planta, essa criança mesmo pequena, ela pode estar com o vasinho dela regando. Imagine que isso aqui é uma atividade motora que ela está fazendo, super importante, né? Até de preparo para essa mão, né? Para os movimentos mais refinados. Então, assim, tem muita coisa que, assim, do dia a dia, de enrolar um biscoito, né? De lavar uma roupinha de boneca, gente, né? De recortar e colar, de fazer colagem.
Então, assim, imagine se todo dia a gente acordar e propor para as crianças, para os adolescentes, né? Assim, o que vamos fazer hoje e para contemplar, especialmente assim, aqueles que mais sofrem, Camila, com essa ausência da rotina, que eu vejo que são, né, os que têm assim alguma deficiência, né? Por exemplo, as mães de autistas, né, tiveram muito essa dificuldade. Assim, quem me acessou, né? Aí depois que a gente fez algumas adequações do tipo, constrói uma rotina, né? Até sugerir, assim, por exemplo, teve gente que me acessou de longe, mas que na cidade, no lugar onde mora, tem uma equipe que acompanha essa criança. Eu falei, veja com a equipe, porque a equipe já conhece, né? Tem todo um trabalho já com essa criança. Então, assim, como seria fazer uma rotina, né? Assim, essa criança, ela precisa visualizar, ela precisa dessa referência do visual, né? Do visual, do marcador. Ela precisa de uma referência, assim, do marcador, que agora é isso está relacionado à cor vermelha, por exemplo. Né? E quando eu falo isso, na verdade, você pode usar isso também com uma criança que não apresenta uma dificuldade desse tipo. Você pode usar isso, você que tem um idoso em casa, né? E que está com dificuldade também, por exemplo, os idosos estão vivenciando muitas dificuldades nesse contexto. Ontem mesmo eu estava orientando algumas questões assim para uma pessoa, né, mãe de uma senhorinha de 80 e poucos anos. Então, assim, como a gente pode fazer isso? Usar estímulos, né? Aquelas carinhas, por exemplo. Então, vamos ver, né, como foi o nosso dia hoje. Falar disso, a gente vai falar, ele é curador e, na verdade, o que tem preocupado é a gente está tendo um espaço, porque antes as pessoas diziam assim, não tenho tempo, né? Não tenho tempo, não paro em casa. Agora está todo mundo em casa, mas é como se estivesse todo mundo em casa silenciado. Verdade. Né? Todo mundo em casa e afastado. É verdade. Eu ouço muito assim, porque o filho está trancado no quarto jogando, né? Porque o marido está no celular, a mulher também no celular, enfim. Então, qual é a possibilidade que a gente tem de melhorar isso tudo? Porque é como eu tenho chamado a atenção, a gente tem que sair de qualquer experiência com uma contribuição, inclusive, novamente, chamando para essa conversa com os psicopedagogos, Mila, assim, eu até falei, se alguém quiser depois ver lá no meu Instagram, se alguém quiser me seguir, se for contribuição. Ontem, por exemplo, eu postei um vídeo e um texto em que eu falo dessa dúvida, né, do online. Uhum. Tem muita gente sem atender, muito psicopedagogo, muito psicólogo, muito psicanalista, enfim, todo mundo que trabalha com terapias e que são tão fundamentais e mais necessárias, talvez, até nesse momento de tanta dor, de tanta dúvida, né, de tanto isolamento. Então, tanto pedido de socorro necessário. E se esse profissional ele não se sente, né, à vontade para atender, né, requer ajuda nesse sentido. E ontem o vídeo foi até para dizer isso. Né? O online, ele funciona assim, e eu já tenho essa experiência assim, muito anterior. Claro que ele vai exigir de mim, né? Inclusive com a criança e com o adolescente, algumas adequações, às vezes o tempo da sessão, dividir essa sessão em duas partes, em dois momentos, por exemplo, principalmente com uma criança menor. Um adulto vai estar do lado ali acompanhando, né? Eu vou ter que ter assim uma condição de usar os recursos que a gente possa estar também com os recursos também para que haja um aproveitamento, né, dessa técnica. Claro. É isso? Então, tem que saber também do bom dos pais por trás de tudo isso também. Claro, mas aí, Mila, é aquilo que eu falo, né?
é a visão sistêmica que a gente precisa ter. A gente trabalha com a criança e com o adolescente, a gente trabalha, na verdade, com os contextos dessa criança e desse adolescente, o contexto da casa, da família, o contexto da escola. Eu já tive nessa pandemia, por exemplo, situações em que eu intervi justamente para ver uma adequação do que a escola estava enviando para um paciente meu que é autista, e que nesse momento, né, antes já tinha uma adequação, mas nesse momento, como estava tudo meio, no início, meio diferente, assim, que a escola ainda não sabia como ia ficar, então estava sendo de um modo que ele não estava conseguindo acessar, então a gente foi adequar. Então, gente, ó, por exemplo, eu vejo muito psicopedagogo nesse momento, inclusive nas redes sociais, chorando, se lamentando. Gente, vamos acordar, tem trabalho para vocês, tem trabalho para todo mundo. Por exemplo, como seria agora oferecer essa adequação curricular para essas instituições, para essas famílias? Como seria, por exemplo, a gente pode fazer atendimento domiciliar, a gente pode fazer o atendimento, por exemplo, aí a gente vê a importância do online nesse momento, né? Você pode fazer, você pode acompanhar, você pode fazer todo um trabalho em que você trabalha ali na seção de recursos, né? E que você pode discutir depois com a família, você pode pedir à família para orientar o que vai fazer e pedir que faça uma gravação e depois você faz as intervenções, né? Olha que conteúdo rico, olha que trabalho rico. Então, às vezes a gente está se limitando por aquilo que você falou, Camila. É uma palavrinha que eu digo que é a gente que inventa, que é o medo. Eu falo que o medo, né, é um implante distrator. Ele serve para tirar a gente do nosso palco da vida, para tirar a gente da nossa atuação. O medo, ele desencadeia, né, tantas outras emoções também, né? A ansiedade, né? Ele vai desencadeando do medo. Então, o medo é algo que ele deve ser realmente contado, banido. Que haja uma saúde mental de ter saúde, de ter equilíbrio, de temos que condicionar, né, nossa mente para que nosso corpo esteja bem condicionado também. Mesmo? E, na verdade, a gente tem que perceber, inclusive, nesse nosso compromisso com a nossa vida, né, com a vida de quem a gente cuida, que se a gente se deixa, né, entregar ao medo, ao pânico, a gente também está abrigando nossos filhos, nossa casa, nossa clínica nessa mesma atmosfera aí, tão adoecedora, tá? Eu aqui até me coloco assim à disposição, eu sei que tem um público aí que ainda não me conhece, está me conhecendo agora. Então, como eu falei, eu tenho os trabalhos de atendimento mesmo clínicos online, eu tenho as mentorias, né? Então, se alguém tiver interesse, se alguém estiver passando por dificuldade, por exemplo, Bela, eu tenho que voltar a atender, né? Porque é uma questão, como algumas pessoas que me procuraram falaram, Bela, me ajuda, me orienta, porque eu tenho que voltar a atender, porque é uma questão do meu trabalho, ó. Isso aqui, do bolso da pessoa, a pessoa estava. E aí eu falo, gente, mas você pode. Inclusive, tem uma outra questão, Camila, assim, por exemplo, aqui no início fechou tudo, mas depois clínica podia funcionar, né? Então, assim, a gente não estava impossibilitado de funcionar. Só que muitas vezes o que acontecia e ainda acontece é que a família não se sente ainda segura de trazer essa criança, trazer esse adolescente. Até porque a família relaciona muito assim, não está tendo aula presencial. Isso. Então parece que tudo, gente, é regido pela escola, né? Então, como não está tendo aula presencial, e eu ouço muito isso, não, Bela, deixa ver, deixa quando voltar. Então, fica nisso. Então, assim, o que você pode oferecer online, né? Mesmo que não seja o atendimento semanal, que outros recursos? Você pode fazer uma orientação, você pode fazer uma escuta dessa criança, desse adolescente, ou dessa família, orientar. Você pode mandar material, gente. Isso que eu falei mesmo, de orientar
Essa semana eu orientei um casal, mandei um material de um potinho, né? Um potinho da gratidão. Então você pode, e é o seu trabalho, venda isso, né? Então coloque isso à disposição. Gente, as pessoas estão precisando de profissionais que possam ajudá-las, tá? Inclusive, eu falo assim, que eu estou tendo que conciliar minha agenda presencial e o tanto de coisas que eu faço, Camila sabe um pouquinho aí, né? Assim, é muita coisa, né? Eu dou cursos e tal. E a agenda online, né? Ela era uma agenda pequena, que era aquela agenda de quem mora fora, às vezes de quem marcava uma constelação familiar comigo e está em outro país. Então era aquela coisa mais pontual. E agora não. Nesse instante eu estava aqui olhando, tem um paciente perguntando se eu podia atender ele mais tarde, né? Como tem essa coisa do online, a pessoa está em casa, né? E está na comodidade de poder ali ser atendido. Então, assim, percebam a oportunidade que vocês têm aí. Gente, vocês podem conhecer o contexto da família, fazer uma anamnese com a família, para conhecer o contexto da família, o contexto da criança, e você montar um roteiro de atividades dessa rotina que Camila falou, que né, que está uma rotina caótica, sem rotina. Aí você pode organizar isso. Tem uma instituição aqui, inclusive uma instituição que presta uma assistência, que eu orientei isso. E eles fizeram isso com as famílias, né, das crianças que ficavam lá, que é uma espécie de berçário. Então, assim, as mães loucas em casa, né? A gente, a mãe sabe, né? Eu acho que se eu, a uma altura dessa, tivesse filho pequeno, gente, Papai do Céu é muito maravilhoso comigo, né? Acho que eu acho que eu tinha, não ia ter floral que desse conta de mim, nada, eu acho que eu surtava. Então vocês são heroínas aí, ó. Uma Camila da vida, que além de tudo faz bolos lindos, faz comida, faz isso, faz aquilo, é artista, né, gente? Mas assim, ó, o que a gente tem que pegar é, às vezes, se inspirar na ideia do vizinho, da amiga, sim. Mas olha para a tua realidade, percebe. Porque às vezes o que você tem está ali e você não está enxergando. Você está se deixando, como se fosse assim. Eu escrevi um texto esses dias falando, gente, a vida não parou, não. Você está vivo, acorda, né? Então, eu falo que nesse momento, falando ainda do profissional, o que acontece no online, né, é que vai exigir mais da gente. Mais da gente o quê? Mais criatividade, mais desenvoltura, né? Verdade. Eu, como já sou essa pessoa que eu amo um palco, um microfone, tá tudo bem. Se alguém, inclusive, tem isso, tem gente que tem me procurado também por essa questão. Bela, mas como? Eu tenho vergonha, o pai vai estar me vendo. Então, a gente pode desbloquear e destravar isso aí, viu, gente? Outra coisa. Aí a clínica abriu, né? Eu acho que todo mundo está mais ou menos agora nisso aí. Como é que está aí, Camila? Já pode funcionar? Porque aqui nunca parou, realmente. Aqui estava tranquilo, entendeu? Não havia aparecido ainda mais de uns 15 dias para cá, tem aparecido muitos casos. E assim, rápido mesmo. Já eu acho que 72 ou 75, se eu não me engano. E aí eu disse que semana que vem vai tornar a testar tudo novamente. Né? Essa quantidade acessada com pouco tempo. Já houve algumas devido aí, só assim, no momento que puder funcionar, a gente sabe, né? No meu caso aqui mesmo, aí a gente falando disso, como funcionar agora, né? Então, assim, o atendimento individualizado, o atendimento bem personalizado, então a hora agendada. Hoje em dia eu deixo tipo 1h30, porque tem o tempo da criança comigo, no caso da criança e do adolescente, e aí ela saiu, tudo que eu usei e o ambiente todo, tudo. Se ela usou o banheiro, a maçaneta da porta, tudo que a gente usou, os brinquedos, os jogos, né? E aí eu até coloco menos coisa à mão, porque aí eu faço já uma organização disso, porque eu sempre fiz, né? Assim,
eu planejo a sessão, então eu vou usar aquilo com o João, por exemplo. E aí, quando essa criança saiu, a secretária já vem comigo, a gente higieniza tudo. Então, assim, na verdade, a agenda presencial, ela está menor do que a online, porque no presencial me exige mais essa questão, né? Do tempo, do horário, do espaço. Eu nunca tive, eu nunca... É assim, é muito raro ter sala de espera aqui, né? Na recepção. Então, para mim, já foi mais fácil. Porque realmente eu sempre tive esse cuidado de ser mesmo um de cada vez. Então não tem, às vezes um está chegando, o outro está saindo. Mas agora nem isso, porque agora eu deixo um tempo maior. Então é isso que você vai fazer, né? Usar os aparatos. Aí, por exemplo, no início, quando a gente voltou, as crianças pequenas mesmo, principalmente as pequenas, né? Então, assim, chegavam falando, né? Do jeitinho delas, assim, tia Bela, eu estou usando a máscara por causa do bicho, né? E tal, eu trazia isso para a sessão. Era um espaço para a gente poder falar disso, trabalhar isso. Então, ir ao banheiro, como ir, como... É todo um trabalho que é também do psicopedagogo, né? Observe, se a gente trabalha com a atuação desse indivíduo no mundo e o mundo está trazendo essa demanda, a gente vai trabalhar com isso, gente. Então, assim, olha o quanto a gente é necessário nesse mundo o tempo todo, né? E a cada momento, o que vai mudar só é o quê? A demanda que existe. Então, eu costumo dizer que quem tiver olhos para ver, que veja e vai, faça e contribua, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui, assim, em relação a ter, às vezes, no início, até por uma resistência de alguns que a mãe falava com a máscara. Então, a máscara de bichinho, né? Sempre tenho, eu não tenho, assim, esse não é a minha área de atuação, não é essa não. Eu amo as coisas bonitas, mas não sei fazer. Então, assim, eu tenho minha artesã oficial, né, Lu? Daqui a pouco ela assiste aí depois, ela sempre me acompanha. E Lu faz tudo pra mim. Então, máscara de Super-Homem, de Hulk, de mim, e aí tem um monte de mãe que encomendou com ela. Então, assim, você traz o mundo da criança, gente, o tempo todo. Você está fazendo um atendimento em casa, faz um atendimento sobre aquilo que está tendo uma demanda ali, por exemplo, é a rotina, é o quarto de brinquedo. Né? Como pode ser rico? Você vai entrar na casa dessa criança agora, gente. Olha que sempre a gente traz, né? Para o consultório, e agora a gente vai poder entrar, a gente vai estar vendo lá. Então, você pode trazer 1000 atividades, tá? E como eu falei, se alguém quiser algum tipo de mentoria, estou aqui, né? Se for possível, em relação ao meu tempo, será um prazer. Porque vamos trabalhar, gente. É uma forma da gente estar ajudando essas crianças, essas famílias, sabe? É um momento de muita necessidade mesmo. Porque vai chegando, inclusive, Camila, você falou assim da criança que não quer ir. Eu tenho visto muita criança também que está assim, criança, adolescente que está assim, já desestimulada dessa aula online, já enjoada, e eles falam, tem inclusive adolescente, criança que fala, ô tia Bela, ainda bem que eu tenho você para eu ir te ver uma vez por semana. É horrível. Né? Então imagina, eu sou a possibilidade da criança sair de casa, né? Tipo assim, aí a mãe fala, eu sei que contigo é com segurança e tal, então vai. Então passa isso pro pai, para a família, né? Com a qual você está trabalhando. Enfim, ou inventa um outro modo, como eu falei, tem inúmeras possibilidades hoje. E a gente pode fazer Skype, pode fazer grupo. Gente, eu vou acabar aqui hoje, eu vou entrar no Zoom, né? Com o trabalho. Ó, gente, nessa pandemia, para vocês terem uma ideia, eu já encerrou segunda, meu terceiro grupo online. Encerrou segunda, o povo já na fila pedindo, que são grupos justamente para ajudar no que você colocou, Camila, no mal-estar que as pessoas estão tendo, de ansiedade, crise de pânico, medo, enfim, tudo isso, para que elas fiquem melhor, né? Porque, como você disse, o medo, por exemplo, ele detona tudo, né? Eu já tive gente me ligando de noite, falando assim, ou me atende, por amor de Deus, porque eu estou com falta de ar, do medo que eu estou sentindo. A própria pessoa
entendeu que não era falta de ar. Na verdade, ela estava tendo, mas era do medo. E quando eu comecei a fazer o exercício, a falar com ela, né? Fiz por videochamada, ela falou, não, já estou, né? Eu até prescrevi os florais, porque quem não sabe, né? Eu sou terapeuta floral, mas ela começou a usar no outro dia e ela falou, não, mesmo antes, só de estar fazendo contigo esse momento já acalmou. Por que acalmou? Porque a fala, gente, é curadora. Então é complicado ficar todo mundo em casa, confinado e mudo. E tem muita gente que está assim, viu? Eu falo, né, Camila? Ei, Camila, esses dias eu fui fazer uma live que me convidaram. Eu adoro. Aí acabou que o povo pediu, teve que ser duas, teve que dobrar, mas tudo bem. Vê aí as perguntas, gente. Perguntem, gente. Se tiver alguma pergunta, por favor, lancem logo, porque o nosso tempo está acabando, né? Já? Já são Mas tem uma pergunta ainda, não? Ou já contemplou tudo? Eu acho que já contemplou, não foi? Já contemplou tudo das questões que vocês tinham colocado, já, né? Contemplamos. Voltar aqui a uma coisa que a Cacau Novaes colocou aqui, que você já falou. Tá? Se tiver mais alguém aí. Ele falou que no início, né, os pais amaram, a princípio, né, amaram essa atividade, pois os filhos ficavam ocupados durante todo o dia, depois passaram a reclamar, pois não conseguiam se adaptar a essa realidade de acompanhamento das crianças em casa. Né? Então, ele relata que a dificuldade, né, que até falando, os pais, eles não são professores, mas se viram sendo tutores, né? Tutores desses filhos, tutores online, né? E aí ficou todo mundo assim, sem saber que no início era bom, era muito bom, mas quando caiu na rotina, porque eu tinha que ser feito todos os dias, todo mundo trabalha, todo mundo tem outra demanda, não é só essa demanda acompanhar filho com atividade escolar, aí ficaram todos assim, cansados, né? A verdade é cansado. Eu mesmo não cansei. Não, ó, Camila, e é por isso que eu falo, né, Cacau, eu que falou, você, é por isso que eu falo, o outro lado, né, o profissional, o professor, a instituição, quem trabalha na clínica, como eu, como outras pessoas que estão aí, a gente tem que se colocar nesse lugar. Então, esse pai vai poder fazer que horas, como, né, qual vai ser o recurso, qual é a orientação para esse pai, porque assim, gente, aí eu vou traduzir uma coisa que eu falei com uma mãe esses dias, né? Ela me mandou um áudio desesperado, meio tipo assim, Bela, tô sentindo que fulano tá fazendo no automático. Sabe aquela coisa de para cumprir tabela? E aí eu pergunto, o que é que teu filho vai aprender? Ele vai aprender a odiar a escola, a odiar ser estudante, né? Porque quando a gente vê crianças e adolescentes com raiva, sem gostar da escola, eu fico me perguntando como pessoa engajada com a educação. O que é que nós temos feito para que a escola seja um lugar, né, encantador, como diria Rubem Alves, se pode ser. Ai, gente, ó, gratidão, eu me coloco assim à disposição, gratidão. Gratidão também, viu? Muito bom ter aqui com você.